Nos quedan 2 meses por delante, un poco más, para que venga la primera vuelta. ¿Saben qué tenemos que hacer? Convencer a los argentinos que hasta aquí no los convencimos. Em agosto de 2019, Alberto Fernandes comemorava o resultado das urnas, mas os argentinos ainda não o haviam escolhido como novo presidente do país. Naquela disputa, os eleitores apenas confirmaram o nome dos candidatos que participariam das eleições, as chamadas primárias. Até aquele momento, o favorito era Maurício Macri, o candidato liberal que disputava a reeleição. Mas o resultado das prévias partidárias, que funcionam como um termômetro da preferência do eleitorado, surpreendeu e demonstrou muito mais gente disposta a votar no peronista, então candidato de oposição. Quando a eleição foi para valer, em outubro daquele ano, não deu outra. A vitória do peronista Alberto Fernandes foi confirmada antes das 10 da noite e uma multidão ganhou as ruas de Buenos Aires. Agora a história se repete, mas no sentido contrário. Em novembro, os argentinos renovarão metade da Câmara e 1/3 do Senado. E no último domingo, as primárias para essa disputa foram realizadas. O governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner foi amplamente derrotado. A oposição, liderada pela coalizão de centro-direita Unidos pela Mudança, do partido de Macri, reuniu mais eleitores em 18 dos 24 distritos eleitorais, com 40% dos votos contra 31% dos candidatos governistas. Coube ao presidente argentino reconhecer que vem cometendo erros que não deveria cometer. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. Em que medida essa derrota no domingo sinaliza a fragilidade do governo de Alberto Fernandes? O que está por trás dessa rejeição? E quem é o líder de extrema-direita que saiu fortalecido das primárias argentinas e pode surpreender na disputa presidencial de 2023? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter especial Janaína Figueiredo. Fique com a gente. Janaína Figueiredo, aqui no Brasil pra gente é estranho pensar em resultado de prévias que não decidem quase nada como uma sinalização de um termômetro político sobre o governo, ainda mais sobre o presidente da República. No caso da Argentina, para que servem essas prévias e por que de fato lá elas funcionam como esse termômetro? Então, essas prévias, o nome formal é PASSO, né? Primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. Elas foram criadas nos últimos anos, é uma reforma eleitoral recente. As primárias, elas são obrigatórias, todos os argentinos têm que votar, estejam ou não filiados a algum partido. Nesse caso, é uma eleição legislativa, que vai ser realizada no dia 14 de novembro, para renovar a metade da Câmara de Deputados e 1/3 do Senado. Acontece que em alguns distritos os partidos apresentam apenas um candidato, então, na verdade, é uma primária um pouco fake, né? Porque você não, em muitos casos, você não escolhe, simplesmente você vota no candidato que já foi escolhido por uma maioria dentro do próprio partido, não existe uma disputa por candidaturas. Isso aconteceu muito nas primárias da aliança de governo argentina, aliança entre kirchnerismo e peronismo, que se chama Frente de Todos, porque como existe um mal-estar claro e evidente com o governo, o kirchnerismo evitou confrontos internos, preferiu, na maioria dos distritos, já ter o candidato definido para evitar essas tensões internas. Pelo contrário, na oposição, houve muita disputa interna entre setores que formam a aliança opositora Juntos pela Mudança. E houve realmente disputa por espaços de poder dentro da aliança opositora. Por que essas primárias, o PASSO, como são chamadas na Argentina, são consideradas um termômetro
da política, né? É uma sinalização para onde estão indo as tendências políticas do momento. Elas são obrigatórias, primeiro. A participação no último domingo foi bastante alta, foi de quase 70%. Na primária anterior, que foi para a eleição presidencial de 2019, foi de 72%, quer dizer, a pandemia não afetou muito a participação. E você consegue perceber, né, você consegue contabilizar quantas pessoas vão e votam pelos candidatos, seja da aliança de governo ou seja da aliança de oposição. Então você tem ali uma expressão clara de apoio a um ou outro lado. Então você contabiliza quantos votos teve tal candidato, quantos votos teve no total a governista à frente de todos e quantos votos teve no total a aliança opositora Juntos pela Mudança. Então você tem ali uma amostra da realidade da tendência política hoje na Argentina. Nosotros vamos a votar como una especie también, estamos haciendo una especie de plebiscito de la gestión de Alberto Fernández. No solo de Alberto Fernández, sino también en algunos casos de los gobernadores. Por isso que alguns chamam a Espaço de uma verdadeira grande pesquisa nacional, porque ela é uma eleição obrigatória onde as pessoas mostram por onde elas estão se inclinando, por quem elas estão se inclinando. O que as primárias mostraram foi realmente, como me disse um analista, uma onda de castigo nacional contra o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Na província de Buenos Aires, que é a mais importante sempre numa eleição argentina, porque lá vivem 1/3 dos eleitores argentinos, foi uma catástrofe para o governo. E a província é governada pelo Kicillof, que é um kirchnerista, né, da aliança de governo, considerado por muitos o homem que Cristina gostaria que fosse candidato à presidência na próxima eleição, e ele, obviamente, está sendo considerado também um dos grandes responsáveis por essa catástrofe. Janaína, o peronismo, como você disse, voltou ao poder depois do governo de direita do Macri, né, numa composição do Alberto Fernandes, tendo a Cristina Kirchner como vice. Esse desgaste de agora está sendo atribuído especificamente ao presidente Alberto Fernandes ou é um desgaste do peronismo e do kirchnerismo como um todo? Olha, Carol, com certeza não é responsabilidade ou desgaste apenas de Alberto Fernandes, embora ele tenha muita participação nesse desastre. Existe um esgotamento, claramente, de certos modelos políticos e econômicos. Existe um zangamento da sociedade e dos eleitores do peronismo e do kirchnerismo com essa aliança de governo, porque o peronismo, né, historicamente, ele sempre é colocado como o governo que dá mais atenção aos pobres, aos setores mais humildes, tem mais política social, né? E o Macri é a direita, insensível, os governos que fazem ajuste. E nesses 2 anos, e com uma pandemia que começou 2 meses depois da posse de Fernandes, existe uma decepção muito grande pela falta de apoio aos setores mais prejudicados, mais afetados pela pandemia, né? Fecharam muitas empresas, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitos comércios também tiveram que fechar. Realmente a Argentina já vem numa recessão econômica crônica, eu diria, e essa pandemia foi realmente assim uma catástrofe dentro da catástrofe. E diante dela, a sensação, ou enfim, a percepção dos eleitores de Fernandes e Cristina é que eles não receberam a ajuda que eles teriam precisado, né, para não cair na pobreza. Hoje você tem 44% dos argentinos vivendo abaixo da linha da pobreza. Esse é o dado oficial. O dado real, segundo economistas, é de uma taxa de pobreza de quase 50% da população. A metade dos argentinos está vivendo abaixo da linha da pobreza. A Argentina, com uma inflação anual de mais de 40%, está em recessão desde 2018. Entre as crianças, chega a 60% das crianças argentinas são pobres. Isso, obviamente, leva a problemas de alimentação e muitos outros. Então, existe realmente uma decepção muito grande
principalmente dos setores mais populares. Isso é muito claro na província de Buenos Aires, mas em todo o país. Em Santa Cruz, que é a terra natal do ex-presidente falecido Néstor Kirchner, que sempre foi considerado um feudo kirchnerista, ganhou a oposição de Juntos pela Mudança. E em todo o país a demanda é muito clara, né? A gente está passando fome com o peronismo sendo governo, e isso é inaceitável para muitos eleitores peronistas e kirchneristas. Teve um fato muito importante para os argentinos no auge da pandemia no ano passado, no auge do lockdown em Buenos Aires, as pessoas realmente sem poder trabalhar de forma alguma, e houve uma festa do presidente com a primeira-dama. Em que medida essa festa marcou como um ato simbólico importante desse desprestígio, dessa falta de popularidade ou queda de popularidade do presidente e do governo? Olha, Maltic, eu acho que o impacto foi grande, porque vocês devem lembrar que no começo da pandemia nós escrevíamos matérias contando como a Argentina estava, diferentemente do Brasil, aplicando uma quarentena rígida, né? Realmente muito, muito rígida. Essa quarentena causou muitos problemas aos argentinos, mas problemas não só econômicos, né? Enfim, as pessoas não poderem, de repente, visitar um familiar que estava doente, você não podia circular dentro do país, você não podia ir de uma província a outra, você tinha horários e dias para sair específicos, né, de acordo ao seu número de documento. O discurso do presidente Alberto Fernandes era muito duro, né? Eu sei que vocês não estão de acordo, mas é o que deve ser feito. Peço aos jovens que façam um sacrifício, que entendam que é o momento de ficar em casa, de não se reunirem. Os argentinos têm aquele hábito de fazer churrascos, né, convidar várias pessoas. Ele dizia explicitamente, daqui a pouco vocês vão poder se reunir, vão poder fazer os churrascos, mas agora é momento de respeitar o isolamento. E este ano, né, quase um ano depois do acontecimento, vazaram fotos de uma festa de aniversário, um jantar de aniversário, onde deveriam ter umas 10, 12 pessoas, da primeira-dama, Fabiola Yáñez, na residência oficial de Olivos, onde eles moram, ali no início da província de Buenos Aires, enfim, jantando com os amigos, comemorando seu aniversário. Depois vazou o vídeo do aniversário, e isso causou realmente um impacto muito negativo, né, das pessoas que perderam familiares, se sentindo absolutamente, né, desrespeitadas, de pessoas que não puderam visitar parentes que estavam morrendo e não puderam se despedir. Houve marchas de pessoas muito sensibilizadas com isso. Houve uma marcha que foi chamada Marcha das Pedras, onde as pessoas levaram pedrinhas, onde escreveram o nome do familiar ou do amigo ou do ser querido que perderam na pandemia, e colocaram todas essas pedras em frente à Casa Rosada e também em frente à residência de Olivos. A reação do governo foi criar uma espécie de monumento com as pedrinhas, não sabiam o que fazer, obviamente, porque o estrago era muito grande. E a reação do presidente também foi muito errática. No começo ele disse, bom, eu não tive nada a ver com isso, foi uma coisa que organizou a primeira-dama. Isso, obviamente, também lhe rendeu muitas críticas. Depois ele disse, o responsável sou eu. A verdade é que isso claramente no debió haber ocurrido. Y yo lamento que haya sucedido. No fue una maniobra dolosa, ni mucho menos. Fue un acto de imprudencia y de negligencia. Enfim, uma coisa realmente desastrosa dentro do desastre sanitário. E todos os analistas coincidem em que isso teve um impacto, né? Porque as pessoas estão muito sensibilizadas, né? A oposição capitalizou muito bem isso, né? O ex-presidente Maurício Macri chamou Fernandes de mentiroso serial e por aí foi, né? A reação, obviamente, da oposição foi imediata e enérgica. Eu acho que teve um impacto e somou-se a outro escândalo dentro da pandemia, que foi a campanha de vacinação VIP, né? Que foi descoberto que no Ministério da Saúde, o ex-ministro, que teve que renunciar pelo escândalo, tinha uma lista de pessoas, de amigos e funcionários e familiares de amigos que vacinaram muito antes do momento em que teriam que ter vacinado por suas idades. Isso também foi um escândalo que teve um impacto muito negativo, derrubou
naquele momento, o ministro da Saúde. Ô, Jana, como é que estão as relações do presidente Alberto Fernandes com a vice Cristina Kirchner? Tem uma unidade ou ela ajuda, de certa forma, a fomentar o desgaste do Alberto Fernandes em prol de um projeto próprio político? Olha, Carol, eu acho que qualquer pessoa que observar com um pouquinho de atenção a foto dos dois no domingo à noite, domingo passado, ele, enfim, assumindo os erros e ela do lado, olhando para baixo, em silêncio absoluto, não falou uma palavra, eu acho que está muito clara que a relação deles está num ponto de desgaste que eu diria delicado, né? No momento que a gente sabe que as pressões do kirchnerismo, né, de Cristina e seus aliados, são muito fortes para que o presidente faça uma mudança de gabinete. O presidente está resistindo, ele considera que a reação depois da derrota tem que ser anúncios, né, econômicos, pacotes de ajuda social, melhora das aposentadorias, etc. E Cristina e seus aliados estão querendo uma mudança drástica dentro do governo, né? E tem alguns ministros que ela considera especialmente ruins, né? Ela já disse publicamente, ela escreveu cartas criticando o governo, onde ela dizia que alguns ministros não estão funcionando direito, né? Imaginem uma vice-presidente dizendo publicamente, né, que o seu próprio governo tem ministros que não funcionam. Isso já aconteceu. E nesse momento o que nós sabemos é que existe uma tensão, uma queda de braço em torno de fazer ou não essa reforma de gabinete. Um dos ministros que o kirchnerismo considera que é fundamental afastar é o ministro da Economia, Martín Guzmán, em momentos em que a Argentina está em negociações com o Fundo Monetário Internacional. E nesse cenário, Jana, diante dessas eleições agora em novembro, o governo prepara algum tipo de medida para recuperar a popularidade? Olha, eu acho que a gente vai ver uma ofensiva em paralelo do governo e também dos governos locais, né? Os prefeitos da província de Buenos Aires estão apavorados com essa derrota e estão querendo também tomar algumas medidas unilateralmente com a população ali de cada um do seu distrito, porque afinal é o seu território que eles vão estar perdendo, né? Por parte do governo nacional, o que está sendo preparado e já foi anunciado por alguns ministros, entre eles o ministro da Produção, Matias Culfas, que é outro dos que o kirchnerismo gostaria de afastar, né, de trocar de ministro, são medidas muito focadas na produção, no emprego e na ajuda aos setores mais humildes, aposentados, principalmente. Então, o que eu estou esperando são medidas de incentivo à indústria nacional. Uma delas que já está sendo comentada ainda informalmente é um programa de ajuda às empresas para participação em licitações de compras governamentais. Está sendo chamado Compre Nacional, né? O Compre Argentino, favorecer empresas argentinas em licitações públicas. Isso é uma medida que eu já vi várias vezes ser implementada na Argentina, que tem, né, essa tendência, uma certa tendência protecionista sempre, principalmente quando o governo é peronista, para favorecer empresas nacionais e com isso tentar fortalecer um pouco essa economia tão esmorecida. Ô, Jana, essa sinalização aí das urnas anima a oposição, a direita e até a ultradireita na Argentina, né? Quem são os nomes que despontam nesse cenário aí para as próximas eleições? Exatamente. Foi, acho que primeiro, uma excelente notícia, claramente um ressurgimento das cinzas da aliança opositora Juntos pela Mudança, a qual pertence o ex-presidente Maurício Macri, mas que claramente ele já não lidera. Estão surgindo outros nomes, o que tem mais força nesse momento é o do chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta, que é discípulo de Macri, hoje aparece com mais apoio internamente, e seus candidatos foram muito bem nessas primárias. Uma delas, a ex-governadora da província de Buenos Aires, Maria Eugênia Vidal, muitas vezes cotada até para candidata a presidente, e foi muito bem nessa eleição, entre outros. Mas tem também um fenômeno
de extrema-direita, que está sendo muito comemorado aqui no Brasil. Houve tweets do deputado Eduardo Bolsonaro sobre isso, e nesse fenômeno, o nome que está se destacando mais é o do economista Javier Milei, que é realmente uma figura, eu diria, exótica da política argentina. Eu que cubro a Argentina e acompanho a Argentina como jornalista há 22 anos, é uma coisa muito nova, que a gente ainda está aprendendo, conhecendo e se informando. Milei é um economista de 50 anos, que, enfim, trabalhou no mundo acadêmico durante muito tempo, mas já faz uns 6, 7 anos se tornou uma figura midiática, né? Uma figura muito presente nos meios de comunicação, tem seu próprio programa de rádio, já fez uma peça de teatro, e é um libertário, né? É um defensor, né, do movimento libertário, tem um discurso radical contra o Estado. Ele considera que a política e a corrupção e esse Estado gigantesco roubam 5% do PIB por ano na Argentina, e ele tem um discurso contra a casta política, né? Ele usa essa expressão, e no domingo, quando ele comemorou quase 14% de votos na cidade de Buenos Aires, ele é hoje a terceira força política na capital do país, abaixo da aliança governista e em primeiro lugar da aliança onde estão Macri e Larreta. Os gritos de seus seguidores era: a casta está com medo. Al grito de la casta tiene miedo, como si fuera un estadio de fútbol, acompañado por muchos jóvenes. Ahí está Javier Milei, que finalmente se convirtió con su fuerza, la libertad avanza, en la tercera opción en la ciudad de Buenos Aires. Está causando muita surpresa e expectativa, principalmente em setores jovens da sociedade argentina. É admirador do presidente Jair Bolsonaro, disse que tem coisas do governo Bolsonaro que ele gosta muito, e é uma figura muito nova, né? Que não vem do peronismo, que não vem da União Cívica Radical, que não tem nada a ver com o Macri, e que claramente ficou com alguns votos de extrema-direita que, sem a presença de Javier Milei, provavelmente teriam ido para a aliança de Macri e Larreta. É uma figura nova, repito, está surgindo e não está sozinho. Tem outro economista, José Luiz Espert, que foi candidato na província de Buenos Aires, que também conseguiu um bom desempenho e vai ser eleito deputado. Então a gente vai ter uma bancada de extrema-direita que faz muito ruído, que é muito realmente barulhenta nos meios de comunicação, nas redes sociais. Eu acho que isso vai dar uma sacudida no Congresso argentino. E Milei já diz claramente que ele quer ser candidato a presidente em 2023. Então, existe um movimento interessante, que eu acho que tem que ser acompanhado na política argentina e que ameaça não somente a aliança de governo, mas a aliança de oposição, né? Ameaça esse bipartidismo que se mantém na política argentina desde a redemocratização em 83. Eu acho que é um fenômeno muito interessante. Janaína Figueiredo, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Jana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do site do jornal argentino Clarín e da AFP. A produção foi do Lucas Matias e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.